Então, buenas. O quarto artigo do nosso dossiê, do Caetano e do Neves, intitulado Saberes da Produção Associada, Implicações e Possibilidades. Ele vai começar o artigo de uma maneira mais poética, pegando ali um trecho da Morte e Vida Severina, e vai usar para introduzir um pouco os sujeitos do artigo, né, que são os severinos, por assim dizer. São aqueles trabalhadores que estão aptos ao trabalho, mas cadê o trabalho para eles, né? O trabalho assalariado os roubou, né? Eles não têm trabalho por causa do trabalho assalariado. São pessoas sem educação formal, mas com ampla experiência de vida, que conseguem enxergar a desigualdade e sonham com uma utopia onde os filhos deles vivam melhor do que eles viveram, né? Então, nesse artigo, eles vão estar trabalhando um estudo, né, de caso, um estudo bastante sério, inclusive, muito bacana, passaram bons meses estudando a produção associada de uma comunidade quilombola em Capão Verde, no município de Poconé, do Mato Grosso. Uma galera que tem uma microagroindústria lá de beneficiamento de banana e tudo mais. E daí vão estar trabalhando a produção de saberes nesse espaço, né? Principalmente com essa metodologia de produção associada. Então, aspectos metodológicos do artigo. Primeiro de tudo, é uma perspectiva marxiana, né, materialista histórica, que eles vão usar para fazer a análise, onde a visão de mundo deve apresentar a totalidade que envolve o objeto estudado, construído histórica e materialmente, e que vai ter um método de construção do pensamento, começando no empírico, passando pelo abstrato e chegando no concreto, bem o materialismo histórico, né? Eu gostei de pegar isso porque eu nunca lembro muito bem a conceituação de materialismo histórico, então bacana para mim tá pegando. E principalmente o objetivo do pesquisador de elevar-se do abstrato ao concreto, né? Então, eles entrevistaram 14 famílias, né? Gravaram essas entrevistas, tiveram alguns interlocutores, algumas pessoas mais próximas, de mais fácil diálogo, participaram de festa, de reunião, de capacitação, tudo isso com o objetivo ulterior de dar visibilidade aos saberes e culturas provenientes dessa produção associada, desse sistema de sociedade que eles vivem lá. Então, primeira sessão, o trabalho como categoria ontológica histórica. Eles vão colocar o trabalho como princípio educativo. Acho que, dialogando com o Frigoto, a gente poderia talvez dizer que aqui o trabalho sim pode ser um princípio educativo. E vai conceituar o trabalho como que produz a existência humana, né? Tornar-se humano. A existência humana, o tornar-se humano é produzido, aprendido a partir do trabalho, né? Seria essa... E o trabalho, a gente aprende a ser humano ao longo do trabalho. Então, o trabalho é um processo de educação e por isso a origem da educação se confunde com a origem do ser humano. Então, o trabalho a gente entende como um agente fundante do ser social, né? O que resulta no modo de produção que a gente tem é, então, fundante do regime social, bem marxiano. E também vai analisar que ali, né, não tem essa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, uma coisa que a gente refletiu bastante, principalmente nos artigos do Antunes, onde no capitalismo, ao contrário, né, a gente tem uma perda do sentido ontológico do trabalho, tem a separação, né, manual e intelectual, tem toda a questão da divisão de classes e, principalmente, a gente tem um trabalhador que se torna escravo do objeto, né, que só como trabalhador ele pode se manter vivo e só como vivo ele pode se manter trabalhador. Acho que lembra um pouco algumas dessas frases de impacto que a gente viu no Antunes. A segunda seção, a concha e a pérola, modo de produção capitalista e a produção associada. Imagino que seja a concha, aquela coisa toda feia e cracuda, o capitalismo e a produção associada, a pequena beleza isolada dentro dela, né? Começa essa sessão levantando a questão, né? É possível o trabalho comunal dentro do capitalismo? Cada vez mais os trabalhadores eles necessitam recriar estratégias de sobrevivência fora do capital, né? Acho que é uma coisa talvez um pouco polêmica, eles não aprofundam muito, então acho que não tem muito o que polemizar, mas nesse cenário de crise do capitalismo que a gente vive, principalmente uma crise que afeta a classe trabalhadora, a gente vai cada vez mais para iniciativas que recriem, né, os trabalhos, os sistemas de trabalho que a gente tinha antes do capitalismo. Então, o que é essa produção associada para eles lá nessa comunidade? É uma produção onde a mercadoria não se separa das mãos do produtor, onde não existe propriedade privada dos meios de produção,
é um sistema de produção que questiona o ideário neoliberal, faz isso através da autogestão, etc. É um trabalho que não é nem alienante, ele não é separado do seu objeto, do seu propósito, ele está colocado no reino da necessidade e da liberdade. É uma construção coletiva de uma nova concepção de mundo. E principalmente, mas uma coisa interessante que é um sistema de trabalho que abre possibilidade de novas mercadorias, né, dentro de uma lógica capitalista. E principalmente, a de socializar os saberes e até o direito à preguiça, até o direito de não trabalhar hoje porque eu não estou afim, porque eu não estou bem, não estou naquela de trabalhar. Então, a próxima sessão é A Terra que me afaga, me ensina e eu ensino os meus, os frutos da terra. Os seus amigos que ele chama para viver na terra, que essa terra não é para vender, mas para viver. E com isso, a partir desse valor estruturante, né, desse valor fundante, desse ancestral, eles vão criar vários métodos, assim, né? Tem um lance muito bacana que eu achei, que é a proporção de terra que cada família tem é igual à força de trabalho que cada família tem. Então, cada membro da família consegue produzir em X terra, então tu vai ter X terras para cada membro da tua família. Uma relação intrínseca com a modificação da natureza e da reprodução da vida. A terra serve para isso, né, para a gente transformar a natureza a fim de reproduzir de maneira ampliada a nossa vida. E é uma pedagogia, por assim dizer, né, que assegura a fixação na terra e o sentido dessa comunidade. O sentido é o do viver, o viver coletivo, né, o de produzir a nossa reprodução ampliada. E principalmente é uma pedagogia que coloca a economia e a cultura na mesma teia de relações. Um dos motivos de ser um trabalho não alienante, uma convivência não alienada, né? Eles têm muito por causa disso, eles têm uma prática chamada de muxirum, que pelo que eu compreendi é uma outra maneira de falar o famoso mutirão, que é uma divisão coletiva de trabalho, onde coletivamente todo mundo vai na terra um do outro, resolve a função que tem que fazer na semana e vai cada dia por semana trabalhando na terra um do outro todo mundo. Isso é um sistema que aumenta muito a produtividade da terra. E também essa prática ela demonstra um dos valores estruturantes dessa comunidade, que é o desejo de ter os seus por perto, né? O desejo de ter uma comunidade dos seus parentes, dos seus amigos próximos de si. Quem fala isso muito é uma anciã ali da comunidade, que lembra muito de como ela era antigamente e tudo mais. Então, essa fixação na terra que eles ensinam é tão forte que quem vai viver de salário fora da comunidade acaba voltando e desencoraja, né, quem está querendo fazer isso, porque esse chamado do capitalismo, esse chamado da cidade, ele é muito forte, é uma cooptação muito poderosa. A gente viu isso que o Ricardo Antunes falando com relação à União Soviética, em relação a uma microcomunidadezinha no interior do Mato Grosso, dentro do Brasil. Vocês imaginam então a força desse chamado. Então quem sai aprende a valorizar a sua produção e a sua organização de vida nessa comunidade, nesse quilombo. E eles têm muito esse sentimento de permanência na comunidade, aliado com o sentimento que eles têm em relação à terra, né? É uma nova dimensão da relação ser humano-natureza, onde a importância da terra não vem de algo externo, mas sim de um saber compartilhado pelo seu ancestral. Não é que essa terra vale muitos dinheiros, é que esse ancestral colocou essa cultura de que a terra é para viver, não para vender. Isso é uma grande importância, né? E todos esses indivíduos, eles crescem, não só biologicamente, mas enquanto indivíduo, vendo que a terra e o trabalho garantem a produção de vida. Eles estão bem, né? O resultado do trabalho deles é um resultado positivo para a vida deles. Eles conseguem ver uma vida digna e de boas, tendo como base esses valores. Então eles entendem que esses valores são válidos, esses valores são bons. E essa relação que eles têm com a terra dá sentido à própria existência da comunidade, né? Que é porque a comunidade, o primeiro passo de formular a comunidade passou, né, historicamente em específico, por tornar a terra uma propriedade comum. Então é a propriedade comum que dá sentido à existência da comunidade. E também tem toda uma relação, né, com voluntários, galera técnicos, agrônomos, cientistas de universidades, os programas do PT para o pequeno agricultor que garantem muito a subsistência dessa galera. Aí a próxima sessão vai falar da Associação Agroindústria Agriverde, né, que é uma cooperativa que eles fizeram, compraram umas máquinas para produzir derivados de banana. E nessa agroindústria eles só colocam o fruto excedente do trabalho, eles não estão fazendo ela para lucrar.
Eles estão fazendo para o que sobrar do trabalho, que a gente trabalha bem, tem uma boa produtividade, a gente vai beneficiar e vai botar no mercado. Então, o trabalho, uma coisa importante, né, desse sistema é que o trabalhador não possui um ponto fixo na produção. Ele não sacrifica a sua pessoalidade pela coletividade, porque se tu tá a fim de trocar de posto de trabalho, tu conversa com a galera, dá uma negociada e tu troca de posto de trabalho. Ninguém ali é escravizado no seu ponto de trabalho. Eles têm muito como valor dentro dessa indústria a solidariedade, a divisão dos frutos do trabalho. Isso é um ponto grande da produção social e a decisão coletiva, né, onde todo mundo participa. E com isso eles conjugam uma praxis social, né? Uma praxis social que resulta em novas relações. Principalmente onde o ócio e a produtividade vivem. Isso é uma coisa possível nessa comunidade. Onde é aceitável socialmente e possível materialmente tu não ir trabalhar porque tu estava com preguiça. Então é uma nova lógica de produção, uma lógica de satisfação da subsistência, não de cumprir lucro as coisas. E eles introjetam isso em toda a comunidade quando colocam todos os benefícios da associação como uma coisa também comum, que nem a terra. Até para quem não é associado, né? Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de desenvolvimento sobre como é que é essa relação, porque se todo mundo trabalha, por que tem pessoas que não são associadas nessa agriverde, mas bueno. E a pesquisadora encontra como validação, né, disso o fato de os jovens reconhecerem como um meio de subsistência digno e que está de acordo com o que eles estão a fim de ter na vida. Então, conclusões finais, nessa comunidade do trabalho da produção associada, o trabalho primeiro, o trabalho ele tem uma dimensão de produção de saberes, né, que todo o trabalho tem, mas na produção associada a gente tem uma produção de saber antes do trabalho, quando estamos pensando como vamos fazer, durante o trabalho, quando estamos fazendo, e depois do trabalho, quando a gente analisa os frutos do nosso trabalho. Tudo isso porque essa vida em associação ela nos permite um outro tipo de vivência, uma vivência educativa e cultural, muito única, né? Muito divergente do resto da sociedade. E eles conseguem viver de fato uma praxis, né? Uma ação refletida transformando a realidade, quando eles tomam decisões coletivas sobre a sua produção coletiva a fim de melhorar os frutos coletivos do trabalho. E como ideia final, sim, esses saberes provenientes do trabalho nessa produção associada, eles promovem uma nova cultura de trabalho. Acho que isso é o central desse artigo, a ideia de poder ser produzida uma nova cultura de trabalho, sem nenhuma separação entre o fazer e o saber, onde a gente de fato tem o trabalho como um princípio educativo e principalmente que revelam um novo e um velho sentido diferente do trabalho. Velho no sentido pré-capitalista de um trabalho para subsistência e novo no sentido pós-capitalista de trabalho para a existência plena. Então é mais ou menos isso.